Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu trago-vos um vídeo. Já tinha feito a introdução, só que eu depois fui a colocar para editar e o som da televisão, o meu filho estava a ver bonecos e estava muito alto. Então vou fazer novamente a introdução, não é? Então este vídeo é um bolo que me encomendaram, foi a primeira vez que me encomendaram, quer dizer, foi a segunda vvez que encomendaram, é através de colegas do meu padrasto, porque eles já provaram os meus bolos. Então encomendaram-me um bolo para 14 pessoas, que eu fiquei assim, tipo, 14 pessoas, não faço ideia o tamanho que deve ser, mas pronto, ele disse-me que pode ser de 2 andares. Então foi o que eu fiz um bolo de 2 andares. Eu vou mostrar todo o processo. Então para o bolo eu usei a massa de pão de ló e desta vez fiz um pouco diferente. Então usei 8 ovos inteiros, depois eu bati por um bom bocado até a massa ficar esbranquiçada. Depois eu usei 1,5 xícaras de chá de açúcar e peneirei o açúcar antes e fui colocando aos poucos. Depois usei 2 xícaras de chá de farinha, também já peneirada, e fui colocando aos pouquinhos e mexendo devagarinho. Depois para a forma eu usei papel vegetal, eu cortei à medida da minha forma. Eu coloquei um pouco de manteiga em baixo para colar um pouco o papel, para ele não mexer. E depois coloquei a minha massa e levei ao forno por 180 graus a 45 minutos, mais ou menos. Depois isso varia de forno para forno. Aqui colou um bocadinho assim nos cantinhos, mas eu com uma faca conseguia descolar. Foi só mesmo nos cantinhos da forma. E eu fiz 3 bolos destes, fiz 3 doses dessa receita. E agora eu comecei aqui a cortar os bolos para montar o bolo, né? Tirei esta parte preta, porque este aqui ficou um bocadinho queimado. Mas não há problema, tirei essa parte. E agora estou a cortar o bolo mais pequeno, que é o que vai ficar por cima, à medida que eu quero. E cuidado para a faca ficar bem direitinha, para depois não ficar embiusado, não é? E depois com esta coisa aqui, que eu não faço ideia o nome, cortei ao meio, dividi o bolo em 2. E depois no segundo bolo fiz igual, mas não cortei o tamanho, vai ser o tamanho original, vai ser o bolo de baixo, então eu não vou cortar em termos de tamanho. E no terceiro bolo eu também cortei a parte de cima e dividi em 2 também, e uma das partes cortei para o bolo mais pequeno e a outra ficou o tamanho original para o de baixo. E agora para o recheio eu usei 500 gramas de mascarpone e 500 ml de nata fria e claro nata gorda, né? Para fazer chantilly. Depois eu misturei muito bem o mascarpone com a nata e coloquei 100 gramas de açúcar em pó. Agora chegou a hora de montar o bolo. Eu coloco um pouco de chantilly para servir como cola, não é? E agora com esta garrafinha que eu comprei na Amazon, eu coloquei água e açúcar só para umidificar, para umedecer o bolo. E agora vamos começar a montar com o nosso chantilly de mascarpone. Ele estava um pouco mais líquido do que o normal, mas depois de ir ao frigorífico ele acabou por solidificar. E agora coloco morangos. Não coloquei tantos como eu queria, porque a maior parte deles estavam podres, não é?
montar o bolo mais pequenininho, que é o que vai por cima. Vou fazer exatamente igual. Vou mexer com água e açúcar. Vou colocar chantilly e morangos também. E agora, gente, enquanto os bolos estão um bocadinho no frio, para solidificar o chantilly, não é? Eu fiz o creme de manteiga. Eu usei 250 gramas de manteiga a temperatura ambiente. Ela não pode nem estar muito líquida, nem muito sólida. Usei uma colher de sopa de aroma de baunilha e mexe-se muito, muito, muito bem. E agora é a hora de colocar o açúcar em pó. Eu usei entre 600 a 700 gramas de açúcar em pó. Não sei dizer exatamente a medida exata que eu usei, mas foi entre 600 e 700 gramas. E agora, como estava muito espesso, eu coloquei uma colher de sopa de leite. E agora chegou a hora de colorir. Eu usei um verde, vou ser sincera, eu queria um verde escuro, mas eu não consegui obter essa cor. Até porque eu não estou muito habituada a usar colorantes na comida. E por vezes temos que misturar cores para ter a cor desejada, né? Só que como eu não sei, acabei por não arriscar e estragar o meu creme de manteiga, né? Então chegou agora a hora de cobrir. Fiz uma primeira de mão, não é? Como se diz as trolhas. Fiz uma primeira de mão no bolo. Agora vou colocá-lo no frigorífico. Vai solidificar um pouco o nosso creme de manteiga. E fiz exatamente a mesma coisa com o mais pequeno. E agora vamos para a segunda de mão, não é? Deixamos por uns 30 minutos a 1 hora no frio e depois vamos dar a segunda de mão, não é? No bolo. E atenção, gente, eu não sou profissional, então não estou muito habituada. Só há pouco é que eu comecei a fazer assim os bolos mais complexos, não é? E agora vamos para o mais pequenino, fazer exatamente igual. Depois de colocar a cobertura nos dois bolos, eu deixei-os no frio durante o máximo tempo que eu pude, né? Pelo menos 1 hora ou mais. E agora usei estas palhinhas, que eu achava que eram fáceis de cortar, mas não. Quase que precisava de um serrote, não é? Para colocar no meu bolo, que é para o bolo que vai por cima não entrar, né? Pelo bolo que está em baixo, né? Que está tudo deformado. E vamos agora colocar o pequenino em cima. E agora eu usei chocolate branco com natas, isso foi a olho mesmo as quantidades, e coloquei colorante amarelo. Só que como a cor do bolo não era o verde escuro como eu queria, não ficou aquele efeito que eu imaginava, né? E depois coloquei no resto de creme de manteiga um pouco de verde azulado. E acabou por dar um verde escuro que eu queria para o bolo. Queria um pouco mais, mas pronto. Então acabei por fazer assim uma decoração simples, porque eu não tenho muita prática, não é? E pronto, gente, este foi o resultado final. Eu acho que não ficou muito mal para quem não tem hábito de fazer bolos, né? Pronto, gente, ficou assim o bolo. Eu fiquei um bocado desiludida, vou ser sincera, estava um bocado desiludida com a aparência em termos de decoração, porque não ficou como eu queria, né? Eu queria um verde escuro mesmo, que eu não consegui obter, né? Quem não está habituado a usar colorantes assim é complicado, né? Nas primeiras vezes, com prática vai-se aprendendo, não é? E pronto, gente, também acho que não ficou muito mal, não é? Até porque a pessoa depois ligou-me a agradecer novamente e a dizer que estava muito bom, por isso acho que se não tivesse bom, não é? Acho que não ligaria, acho que não ia estar a ligar para dizer que estava bom, não é? Era um bolo para um senhor de idade já, então eu usei o verde como sinal de esperança, não é? O verde é a esperança, até por causa disto tudo do vídeo e tudo mais. Só que não calhou como eu queria, então fiquei um bocado desanimada, mas penso que também não ficou assim tão
feio, não é? Isso em termos de decoração tem que praticar, não é? A prática leva à perfeição, não é? Este deve ser provavelmente o quarto bolo que eu faço assim mais trabalhado, com coberturas e recheios. Então penso que não está assim tão mal, não é? E pronto, gente, foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like para ajudar. E inscreve também se não és inscrito. Partilha com os amigos e familiares. E até à próxima. Tchau!